Olá pessoas, espero que esteja tudo bem com vocês. Dando sequência à nossa aula sobre a Primeira Guerra Mundial, nesse vídeo eu espero que vocês estejam preparados porque vai morrer muita gente. Logo no primeiro slide aqui vocês estão vendo que já morreu gente, vai morrer gente o vídeo inteiro. No vídeo anterior nós falamos sobre os antecedentes e o contexto que leva à Primeira Guerra Mundial. Então a gente caracterizou o que estava acontecendo no mundo e mais precisamente na Europa, na virada do século XIX para o século XX. Todas aquelas alianças que estão se formando entre países e todas aquelas rivalidades que estão se formando entre países vão gerar um clima tenso que a qualquer momento podia virar uma guerra de grandes proporções envolvendo vários países. Todo aquele contexto é o que vai gerar a Primeira Guerra Mundial. Então, se perguntarem para vocês o que causou a Primeira Guerra Mundial, a resposta está no primeiro vídeo, está no vídeo anterior. Aqui a gente não vai falar, a partir de agora a gente não vai falar sobre as causas, a gente vai falar sobre como ela começou, o evento que deu origem a ela, e a gente vai falar sobre os desdobramentos, né? Sobre como ela se desenvolveu. No vídeo anterior, então, a gente viu todas aquelas rivalidades por questões econômicas, a Alemanha querendo superar a indústria inglesa, questões coloniais, a Alemanha brigando com a França pelo Marrocos, a Inglaterra brigando com a Alemanha por conta de quem tem a maior marinha do mundo, a Áustria, o Império Turco-Otomano, a Rússia brigando pelos Balcãs, a Sérvia querendo a independência dos Balcãs. Então tem um monte de coisa acontecendo ali, levando a essas rivalidades, e os países vão observando quem tem os mesmos inimigos que eu. Então a França e a Inglaterra perceberam que tinham a Alemanha como inimigo em comum. Então fizeram uma aliança contra a Alemanha. A Alemanha se juntou com a Áustria para se fortalecer frente à Inglaterra e à França. A Áustria tinha inimizade com a Rússia era aliada da França e a França era inimiga da Alemanha. Então a Áustria se junta com a Alemanha para ser mais forte contra a Rússia e ajudar a Alemanha contra a França. Enfim, no vídeo anterior tá tudo isso esquematizado bonitinho, vocês conseguem entender melhor do que esse resuminho que eu estou fazendo agora. Pois bem, no meio de todo esse clima tenso, vocês vão se lembrar que eu comentei no vídeo anterior, se não lembram, vejam o vídeo anterior de novo, que a Bósnia e Herzegovina, que era um território dos Balcãs, que pertencia ao Império Turco-Otomano, havia sido anexada pela Áustria, então passou a fazer parte do Império Austro-Húngaro. Lembrando sempre, nesse contexto não é Áustria e Hungria, é Áustria-Hungria, um império só. A Áustria e a Hungria são uma coisa só. Pois bem, então a Bósnia foi anexada pelo Império Austro-Húngaro. E a Sérvia, que era um país dos Balcãs, lutava pela independência de todos os povos dos Balcãs. Eles queriam que todos os povos dos Balcãs fossem independentes. Então a Sérvia reivindicava frente à Áustria que a Bósnia fosse independente. Eles não aceitavam que a Bósnia tivesse sido anexada à Áustria. Pois bem, no belo dia 26 de junho de 1914, o arquiduque Francisco Ferdinando, príncipe da Áustria, para quem está achando estranho um austríaco se chamar Francisco Ferdinando é o aportuguesamento do nome. O nome dele original, na língua original, é Franz Ferdinand. Então, Francisco Ferdinando, príncipe da Áustria, né, ele é um arquiduque, né, tem um título de nobreza, ele é príncipe da Áustria, representado aqui nessa foto, vai com sua esposa visitar Sarajevo. Sarajevo é a capital da Bósnia. E nessa visita em Sarajevo, ele visita autoridades e tal, e resolve fazer um passeio em carro aberto. E um carro conversível, bonito, fazer um passeio em carro aberto pelas ruas de Sarajevo. Eis que no meio da multidão que o observava, sai um jovem armado, pertencente a um grupo terrorista chamado Mão Negra, que lutava pela independência dos Balcãs. Era um grupo terrorista sérvio, mas que tinha pessoas espalhadas por todos os Balcãs, né? E esse jovem estudante, integrante do grupo terrorista Mão Negra, sai do meio das pessoas com uma arma em punho e assassina o arquiduque Francisco Ferdinando, que está representado nesse desenho aqui em cima. Esse assassinato, obviamente, vai gerar uma crise nos Balcãs, porque é um cidadão sérvio, a Sérvia é um país independente, ele é um cidadão sérvio, que comete um crime dentro da Bósnia, que era um lugar que reivindicava a autonomia, mas que pertencia ao Império Austríaco. A Áustria-Hungria, então, como esse jovem cometeu um crime na Bósnia e matou o príncipe da Áustria, a Áustria vai pedir que esse jovem seja entregue às autoridades. A Áustria vai pedir que esse jovem seja entregue às autoridades austríacas para que ele seja julgado na Áustria e cumpra a pena na Áustria. Provavelmente ele seria condenado à morte
ou a prisão perpétua, assim, alguma coisa muito grave ele ia ser condenado. O que a Sérvia fez? Esse jovem matou o Francisco Ferdinando e fugiu, e voltou para a Sérvia. O que a Sérvia fez? A Sérvia disse, não, ele é um cidadão sérvio. Se ele tiver que ser julgado, ele vai ser julgado na Sérvia. E muito provavelmente o governo da Sérvia ia passar um pano, ia condenar, dar uma pena simbólica, ele não ia ter grandes consequências, esse jovem. Muito provavelmente ia ser tranquila a punição dele na Sérvia. E a Sérvia falou, não, a gente não vai entregar, ele é um cidadão sérvio, ele tem que ser julgado na Sérvia. E aí a Áustria resolve jogar suas cartas, pôs cartas na mesa e diz o seguinte, a Sérvia, se vocês não entregarem Sérvia o terrorista, significa que vocês compactuaram com o crime que ele cometeu. Significa que vocês apoiaram o assassinato do nosso príncipe. Se vocês apoiaram o assassinato do nosso príncipe, a gente vai invadir vocês. A gente vai entrar em guerra, como retaliação pela morte do nosso príncipe. A Áustria fez isso por dois motivos, né? Primeiro, eles acharam que a Sérvia não ia acatar uma guerra, porque a Sérvia é um país pequeno e a Áustria, apesar de ser um império em crise, o Império Turco-Otomano estava muito mais em crise do que a Áustria, mas a Áustria também estava em crise, também estava tendo problemas com os territórios que queriam autonomia. Era um império em crise, mas era muito grande ainda. Eles acharam que a Sérvia não ia bater de frente com a Áustria. A Sérvia era muito menor, muito menos poderosa. Só que a gente vai lembrar que a Sérvia tinha por trás o apoio da Rússia. Lembre no vídeo anterior. Os sérvios são eslavos, a Rússia apoia os eslavos, a Rússia tinha por trás a Sérvia tinha por trás a Rússia. Então, primeiro motivo, a Áustria achou que a Sérvia não ia peitar. E segundo, vocês lembram que eu falei que tava todo aquele clima tenso e os países estão se armando, mas na verdade eles querem evitar uma guerra. Tá todo mundo fazendo arma por inimigo ter medo de me atacar. E aí não tem guerra, que a gente tá vendo que é uma estratégia bem equivocada, porque se você tá armado, uma hora você vai usar essas armas e isso vai gerar uma guerra. A Áustria também não queria uma guerra, mas das grandes potências europeias, quem tinha menos a perder era a Áustria. Então a Áustria pensou o seguinte, se acontecer uma guerra generalizada, de repente a gente ganha alguma coisa com isso, porque sem guerra a Áustria estava começando a perder territórios e estava se enfraquecendo. Eles pensaram, se de repente tem uma guerra e a gente ganha, a gente conquista alguma coisa. Então a Áustria fez uma aposta, declarou guerra, vamos ver o que acontece. Para surpresa do mundo, a Sérvia disse, não vamos entregar o estudante, se vocês quiserem declarar guerra, que declarem guerra. E então a Áustria e a Hungria declara guerra à Sérvia. Quando a Áustria e a Hungria declara guerra à Sérvia, a Sérvia vai acionar os seus aliados. E a Áustria vai acionar seus aliados também para lutar contra a Sérvia. E aí vai acontecer um efeito dominó, um efeito cascata. O que acontece? Acompanhe o raciocínio. A Áustria declarou guerra à Sérvia, ok? A Rússia era aliada da Sérvia. Quem não tá lembrando dessas alianças, pega o vídeo anterior. A Rússia era aliada da Sérvia. Então, como a Rússia era aliada da Sérvia e a Sérvia foi atacada pela Áustria, a Rússia declarou guerra à Áustria. E quando a Rússia declara guerra à Áustria, a Rússia, que não é boba nem nada, chamou seus aliados, que eram a Inglaterra e a França, para ter mais apoio. Então, Rússia, Inglaterra e França apoiaram a Sérvia e declararam guerra contra a Áustria. Quando a Áustria recebeu a declaração de guerra da Rússia, da Inglaterra e da França, aí ela chamou seus aliados. Seu principal aliado era a Alemanha. Chamou a Alemanha e a Alemanha declarou guerra à Sérvia e declarou guerra a seus inimigos também, a Inglaterra e a França. E como a Rússia está no pacote, declarou guerra à Rússia também. Então, aquelas alianças que se formaram, aqueles blocos de países, se juntaram e lutou não um país contra o outro, mas um bloco contra outro bloco. Então, entre a declaração de guerra, a partir da declaração de guerra da Áustria à Sérvia, em uma semana, um conflito que era local entre a Áustria e a Sérvia se tornou uma guerra mundial, porque envolveu as maiores potências do mundo e suas colônias. Então, em uma semana, um conflito que era uma questão particular entre dois países virou uma guerra mundial. Isso explica, primeiro, aquilo que eu disse no primeiro vídeo. Os Balcãs eram o barril de pólvora da Europa. Um conflito que começasse ali ia envolver um monte de gente. Foi exatamente isso que aconteceu. Um conflito nos Balcãs envolveu quase o mundo inteiro. Segunda coisa que eu expliquei no vídeo anterior, as alianças. As rivalidades entre os países formaram blocos, formaram alianças. Quando um país é ameaçado, ele chama o seu bloco, ele chama suas alianças. A Sérvia chamou seus aliados, chamou a Rússia, que era sua aliada, a Rússia chamou o seu bloco, a Tríplice Entente. A Áustria se sentiu ameaçada, chamou o seu bloco, a Tríplice Aliança. Veio a Alemanha. A Itália, lembrem-se sempre da Itália. A Itália que aparece de braços cruzados naquela charge que eu mostrei. A Itália que, na verdade, não tinha rivalidade com ninguém, ela só queria territórios coloniais. A Itália vai entrar um pouquinho depois. A Itália não vai chegar junto com a Alemanha falando, vamos declarar guerra a todo mundo. A Itália demora um pouquinho para entrar. A Itália dá uma olhada primeiro antes de se envolver com a guerra. Prestem atenção na Itália. A Itália é um personagem importante, discreto, mas quando aparece, interfere muito nos rumos da guerra. Acompanhe. No meio desse
contexto de um país declarando guerra ao outro, é resgatado ou tem um grande apoio o nacionalismo. Lembram? A gente teve ali um vídeo sobre nacionalismo naquelas aulas sobre as potências do século XIX. Talvez o pessoal da informática não tenha tido esse vídeo. Caso não tenha tido esse vídeo, não tem problema, eu posso mandar depois sobre o nacionalismo. Mas o que é o nacionalismo que surge no século XIX? O nacionalismo, ele é um sentimento de exaltação da própria nação. Então eu vou achar a minha nação muito forte, muito boa, muito superior. Consequentemente, as outras nações são inferiores. Então esse é o nacionalismo. Achar que a minha nação é melhor que as outras. Só que o que acontece? Todos os principais países da Europa estão com esse sentimento nacionalista aflorado. Então todo país achava que era mais forte que os outros e que, portanto, ele ia ganhar fácil. Então assim, a Inglaterra achava que ia ganhar fácil, a França achava que ia ganhar fácil. Só que os inimigos também achavam. Os alemães achavam que ia ganhar muito fácil. Nós temos a maior siderúrgica e a maior indústria química da Europa. A Inglaterra falava, nós temos a maior marinha, nós vamos ganhar. Os franceses falavam, nós somos descendentes do Napoleão, a gente vai ganhar. O Império Russo falava, nós somos o maior território da Europa. É claro que a gente vai ganhar. A gente ganhou do Napoleão no século XIX, por que a gente não vai ganhar dessa Alemanha aí, nada a ver? Então todo mundo achava que ia ganhar muito fácil. Então, eu vou mostrar agora pra vocês uma série de imagens que é muito impressionante, porque os soldados foram pra Primeira Guerra Mundial achando que era um desfile, achando que era uma brincadeira. Foram em clima de festa. Eles foram cantando, foram sorrindo pra guerra. Porque todo mundo achou, a gente vai chegar lá, vai dar uns tiros, vai matar uns trouxa lá e volta pra casa. Não vai ter grandes problemas, porque a minha nação é muito forte, a gente vai ganhar muito fácil. E assim, as pessoas aclamando os soldados nas ruas, um clima assim de fervor, parecia, sei lá, final de Copa do Mundo. Só que era a galera indo pra guerra. Percebam aqui, os soldados marchando, aqui na frente esse superior aqui, esse oficial aqui, ó, sorrindo. E aí galera, todo mundo nos seus uniformes bonitinhos e marchando, e o povo acompanhando, né? Mas essa foto aqui, eles ainda estão sérios. Olha essa foto aqui desses soldados indo pra guerra. Parece que eles estão indo pra guerra? Parece que eles estão indo pra uma festa, parece que eles estão indo pra um desfile. Aqui nos Estados Unidos vão entrar depois na guerra. Guardem os Estados Unidos. Ainda não tem Estados Unidos, mas nos Estados Unidos é a mesma coisa. Os Estados Unidos falaram, a gente tá com a indústria crescendo, a gente vai lá e vai ganhar fácil. Olha os americanos indo pra guerra felizes. Então na Primeira Guerra Mundial, e assim, aqui mais um grupo de soldados indo pra guerra, felizões, assim, ei, guerra, vamos lá, né, vencer em nome do nosso país. Eles não estavam pensando assim, eu vou arriscar minha vida. Eles estavam indo, a gente vai lá ganhar, vai ser um passeio. A gente vai passar por cima do inimigo. Só que os dois lados estavam pensando a mesma coisa. Isso também, pessoal, contribui porque, assim, eu comentei com vocês no vídeo anterior, a última grande guerra, a última guerra de grandes proporções que aconteceu dentro da Europa tinha sido em 1871. Aqui a gente está em 1914, 43 anos depois. Isso significa que esses soldados jovens nasceram muito tempo depois de uma guerra de grandes proporções. Eles não conheciam a guerra, eles nunca tinham visto a guerra de perto. Eles não sabiam como era. A Europa tinha se desacostumado com a guerra. Então, parecia que a guerra era uma coisa assim. Eles viam, dentro desse clima nacionalista, eles conheciam a guerra do que eles ouviam nos livros, do que eles ouviam nas escolas. Só que no nacionalismo, essas guerras eram contadas assim. A Alemanha contava suas guerras como grandes passeios sobre os inimigos. Como a Guerra Franco-Prussiana, por exemplo. A gente ganhou da França assim fácil. A gente passou por cima deles. Então os alemães foram pra guerra pensando, a gente vai passear de novo. Os franceses contavam sua história falando, o Napoleão ele passeou pela Europa, ele dominou a Europa inteira. E os franceses foram pra guerra pensando, a gente vai passear na Europa. Os ingleses pensaram, nós temos o maior império colonial do mundo, a gente vai ganhar essa guerra muito fácil. Então, eles tinham uma imagem romântica da guerra, como se a guerra fosse algo bonito e como se eles fossem ganhar assim fácil. Só que, de novo, os dois lados da guerra estão pensando a mesma coisa. A tragédia da Primeira Guerra Mundial começa pelo seguinte, como eu disse, todo mundo achou que ia ser um passeio. E a Alemanha, ela adotou uma estratégia que mais ou menos ela vai adotar algo parecido, só que aprimorado na Segunda Guerra Mundial. Quando a gente estudar a Segunda Guerra Mundial, vocês vão ver que a Alemanha evoluiu muito a questão das táticas de guerra. O que a Alemanha fez? Como estratégia, a Alemanha quis invadir a França. A Alemanha já tinha invadido a França 40 e poucos anos antes, na Guerra Franco-Prussiana, mas eles fizeram uma estratégia um pouco diferente. Eles fizeram um caminho diferente, porque eles imaginaram que a França ia estar fortificada ali na fronteira com a Alemanha. Então, os franceses estavam preparados para receber os alemães na fronteira. Então, a Alemanha resolveu surpreender a França. Tem a fronteira da França com a Alemanha, mas tem um pedaço da fronteira da França com a Alemanha que tem a Bélgica no meio. Então, o que a Alemanha fez? A Alemanha invadiu a Bélgica, que até então não estava envolvida no conflito, invadiu
invadiu a Bélgica para da Bélgica invadir a França. Então invadir pela fronteira com a Bélgica, por onde os franceses não estavam esperando. Os alemães invadiram a França pela fronteira com a Bélgica, pelo norte da França. Depois eu vou mostrar no mapa, vai ficar mais fácil para vocês entenderem. No norte da França, então as tropas francesas não estavam esperando por ali, elas chegaram com um pouco de atraso. Os alemães já tinham entrado no território francês. Quando as tropas francesas chegam, os alemães, as tropas, elas não conseguem avançar umas sobre as outras. Então os alemães fazem trincheiras. Que são, eu vou mostrar as trincheiras daqui a pouco, as imagens, mas são, enfim, valas no chão onde os soldados se abrigam, né, onde eles se protegem do ataque do inimigo. Então os alemães formaram as trincheiras com o objetivo de se proteger dos franceses e ir avançando aos poucos. Só que os franceses adotaram a mesma estratégia, também fizeram trincheiras. E aí a guerra virou uma guerra de trincheiras. Não era um exército avançando sobre um território ou sobre outro. Era uma guerra de trincheiras. Então, de um lado, tinha várias trincheiras alemãs, do outro lado, várias trincheiras francesas. Então, essa guerra passou a ser uma guerra para conquistar trincheira por trincheira. Então, os alemães atacavam os franceses e, digamos, conquistavam uma trincheira. Só que aí os franceses vinham e expulsavam os alemães dessa trincheira. Aí os franceses iam e conquistavam duas trincheiras. Aí os alemães atacavam de novo e conseguiam expulsar os franceses. Aí às vezes ficava ali um sem conseguir tomar a trincheira do outro por muito tempo. Então nessa de trincheira por trincheira, as tropas avançavam muito devagar. E assim, avançava e recuava, avançava e recuava. Resultado, a guerra que estava todo mundo achando que ia ser um passeio e ia durar poucas semanas, durou 3 anos e meio. Foi de 1914 a 1918. Os soldados passaram 3 anos e meio em trincheiras, conquistando um pouquinho de território, perdia um pouquinho de território, ganhava mais um pouquinho, depois perdia mais um pouquinho. No norte da França, então, as trincheiras travaram a guerra. Nenhum dos lados avançava. A guerra ficou parada ali no norte da França. Vamos ver aqui no mapa para vocês entenderem. Aqui a gente tem a Alemanha Imperial. Ó. Os mapas estão em inglês porque os melhores mapas que eu encontrei eram mapas em inglês. Não é para me aparecer para vocês. Ah, o professor sabe falar inglês. Google ajuda a gente. Então aqui a gente tem a Alemanha Imperial, aqui em vermelho. Essa é a fronteira da Alemanha. Aqui ao norte a gente tem a Holanda e a Bélgica. Então o que os alemães fizeram? A fronteira da Alemanha com a França normal é essa daqui, ó. Vocês vão ver aqui, ó, Metz. Essa cidade aqui é uma cidade que fazia parte da Alsácia-Lorena. Então esse era um território que pertencia à França, mas que os alemães tomaram na Guerra Franco-Prussiana. Então o que os alemães fizeram? Eles invadiram a Bélgica e da Bélgica atacaram a França. Só que aí isso causou o seguinte, ó. Essa linha pontilhada aqui é o caminho, digamos, é o local onde as tropas francesas e os aliados dos franceses conseguiram conter os alemães. Então você tem, depois que a Bélgica foi invadida, ela entrou na guerra. Então aqui você tem o exército da Bélgica, o exército britânico, né, o exército inglês, e o exército francês. E do outro lado, a gente tem o exército imperial alemão e o exército imperial alemão. Para quem tá estranhando, pessoal, na época a bandeira da Alemanha era assim mesmo, tá? No lugar do amarelo era branco, depois que virou amarelo. Mais pra frente, em 1918, vai chegar o exército americano também. Mas vocês vão reparar, ó, a Alemanha tá posicionada e essas manchas mais escuras aqui são cidades que foram fortificadas, que as tropas tomaram e transformaram em fortalezas. Então, ficou de um lado ali do norte da França, as tropas da Tríplice Aliança tentando avançar e do outro lado, basicamente as tropas da Alemanha. Mas não tinha Áustria, não tinha Itália? Tinha, mas não tinha. Vocês vão entender por que daqui a pouco. Então, durante 3 anos e meio, as tropas ficaram ali travadas no norte da França. Não avançavam, nem recuavam. Ficou ali parado. Por isso que a guerra durou tanto tempo. Porque ninguém conseguia avançar. Deu meio que um empate técnico ali no norte da França. Ninguém avançava sobre o outro. Porque estava todo mundo muito armado, com muita tecnologia. A guerra ficou travada. Então vamos lá, o que é a trincheira, né, que eu estava dizendo para vocês? As trincheiras são essas valas cavadas no chão. Elas têm algumas galerias subterrâneas e tudo mais, mas são essas valas onde os soldados se protegem. Entre trincheiras, às vezes, havia comunicação, né, quando são trincheiras aliadas, porque para os soldados poderem revezar, né, os que estão na trincheira da frente aqui são os que estão na situação mais complicada, é o lugar mais estressante, mais cansativo. Eventualmente trocava, né, se eu tirava esses soldados daqui, mandava para uma trincheira mais atrás e trazia soldados descansados para a trincheira da frente. E aí tem aqui uns esquemas, né? Às vezes se utilizava aqui uns canhões atrás das trincheiras, né? Como vocês estão vendo aqui. Ficavam uns canhões posicionados para atacar o inimigo. Tem aqui umas barreiras, às vezes com arame farpado, às vezes com bombas, né? Com minas terrestres. E mais pro final da guerra começaram a usar
usar aviões para bombardear as trincheiras. O que acontece, pessoal, nessas trincheiras? Aqui de novo também o esquema das trincheiras. As trincheiras mais atrás às vezes tinham, né, um departamento médico, né, onde os soldados feridos eram tratados. Aqui da frente sempre é onde tem a linha de tiro, e assim, tem a trincheira de um lado e a trincheira do outro. Como que faz para conquistar a trincheira da frente? Você tem que sair da sua trincheira, tem que bolar um ataque, sair da sua trincheira e correndo, entrar na trincheira do inimigo e matar todo mundo. Basicamente é isso. Então, assim, a galera que tá correndo para tentar tomar a trincheira vai sendo metralhada, fuzilada, bombardeada. Para enfraquecer a trincheira do inimigo, você podia jogar uma granada, você podia lançar um morteiro, né, que são armas de longa distância. Mais pro final da guerra você tem os bombardeios, porque aí você já mata todo mundo de uma vez e os soldados da sua trincheira só correm e ocupam. Só que isso, pessoal, ficou assim. Às vezes ficava semanas sem um conseguir tomar a trincheira do outro, só correndo e morrendo. Vai uma galera, morre. Aí os outros falaram, a gente matou uma galera deles, agora vamos tentar invadir. Só que no que eles vão, chegam outros e matam os que estão vindo. Então a guerra não avançava, eles não conseguiam tomar as trincheiras um do outro. Aqui agora a gente vai entrar numa parte meio chocante, a gente vai entrar nas fotos. Que aqui nos desenhos parece até um lugar bonitinho, né? Trincheira, ó, que lugar bonitinho, fofinho. Vamos pras fotos. É cavado na terra, tem umidade, chove, enche de lama. Vocês estão vendo que não tem banheiro, então as necessidades são feitas aí. Não tem lugar para tomar banho, fica vários dias, às vezes semanas, às vezes meses. E aí pensa no seguinte, às vezes podia acontecer do inimigo tomar a trincheira que tá na sua frente e tomar a trincheira que tá atrás de você. E aí você tá cercado, você tá numa trincheira com o inimigo na trincheira da frente e na trincheira de trás. Como é que chega comida? Como é que chega água se você tá cercado? Então percebam que a guerra tá começando a ficar feia para os soldados. Os soldados que foram felizões pra guerra estão começando a ver que ela não é um negócio legal. Estão começando a ver que é feio. E assim, pessoal, além disso, a guerra de trincheiras era uma novidade na Europa. Nunca tinha havido uma guerra com esse formato de tentar conquistar trincheira por trincheira. Então, além deles estarem desacostumados com qualquer tipo de guerra, essa guerra ela ficou mais penosa, mais difícil, mais desgastante do que antes. Então, mesmo os generais mais velhos que eventualmente tinham alguma lembrança da guerra franco-prussiana, para um soldado que participou na guerra franco-prussiana, na Primeira Guerra Mundial já teria ali em torno de 60 anos, então talvez ele fosse um general, um major. Mesmo ele não tinha visto uma coisa tão feia quanto essa guerra de trincheiras. Soldados vários dias na lama, com fome, no meio de rato, de barata, pegando doença. E tem outro detalhe também, né, pessoal? Aqui é uma trincheira, essa trincheira é uma trincheira em São Paulo, só que é da Revolução de 32, né? Não é da Primeira Guerra Mundial, mas também dá pra gente ter essa noção de como que é uma trincheira, mais pra vocês entenderem. Tem o seguinte também, pessoal, morreram os meus colegas no meio de um ataque. Como é que eu tiro os cadáveres? Então os soldados, eles se acostumaram, se vocês prestarem atenção aqui, o soldado tem que se acostumar, ele tá em tensão, se preparando pra atacar ou pra ser atacado com um cadáver do lado, com o corpo de um colega do lado, que podia ser um amigo dele, e que não dá pra ele enterrar, porque se eles saírem da trincheira pra enterrar o colega, eles vão tomar tiro, vão ser mortos. E aqui você tem também o perigo das armas químicas, né? Alguns soldados em trincheiras usando máscaras, porque a Alemanha usava armas químicas. Aqui no caso são os próprios soldados alemães, esse capacete com uma pontinha aqui é do exército alemão. Os próprios alemães usavam máscaras para se proteger das próprias armas químicas que eventualmente eles usavam. E talvez o mais complicado para o soldado na trincheira, que é a grande novidade histórica, que é o tempo da trincheira. O que é o tempo da trincheira? Na trincheira, a única coisa que o soldado é capaz de fazer é esperar. Esperar o quê? Não sei. Ele pode estar esperando a morte. A qualquer momento pode vir um bombardeio e ele morrer. A qualquer momento pode vir um ataque inimigo e ele ser baleado. Como a qualquer momento pode vir a ordem de um general para ele sair da trincheira e tentar invadir do inimigo. Ele está esperando e ele não sabe o que vai acontecer. Ele não faz ideia. Ele não tem controle nenhum sobre o que está acontecendo. Ele não tem opção de sair dali. Ele não tem a decisão do que fazer, é hora de atacar, é hora de recuar. Ele só espera. E essa espera é muito angustiante. Justamente por isso, porque você pode estar simplesmente esperando a sua morte. Você não sabe o que vai acontecer. Você pode estar esperando a sua morte, como você pode estar esperando vir a ordem de um general para você ir para a trincheira de trás descansar. Você não sabe o que acontece. É uma espera muito angustiante, porque você não sabe quando isso vai acabar, não sabe como isso vai acabar. Você só espera, convivendo com a morte, com a doença, com o desastre o tempo todo. Por isso a Primeira Guerra Mundial foi tão traumática, porque os soldados estavam num contexto em que eles passaram meses esperando a morte. Só era a única possibilidade que eles tinham certeza. A única coisa que eu tenho certeza que pode acontecer é a morte.
morte. O resto eu não sei, mas a qualquer momento eu posso morrer. Isso é fato. A qualquer momento eu posso morrer. E olhando em volta, vendo os cadáveres em volta, ele pensava, o mais provável é que eu não saia daqui com vida. O mais provável é que eu morra aqui. Então eu não vou ver mais a minha família, não vou ver mais os meus amigos, não vou mais fazer as coisas que eu gosto. Eu tô aqui e essa é a minha existência até o final, a trincheira. Então percebam o quanto isso é devastador emocionalmente e psicologicamente. Por isso que tantos soldados vão sair traumatizados da guerra. Os sobreviventes saem traumatizados. Não saem emocionalmente e psicologicamente bem. Eles saem traumatizados. E aí, como eu disse, né? Às vezes a trincheira tá cercada, não vem comida. Então tem que me virar com o que tem. O que tem aqui? Rato? Opa, churrasco de rato. E olha a cara de felicidade desses soldados, porque tem rato pra comer. Porque se não fosse esses ratos, eles não teriam nada, talvez. Provavelmente o território que eles estão tá cercado. Não tá vindo alimentos, não tá vindo provimentos, eles têm que se virar com o que tem. Percebam o quão baixo os soldados têm que descer, o quanto eles têm que abrir mão da sua humanidade no contexto da guerra. Porque a gente fala muito da crueldade, né? A pessoa, é desumano porque é cruel, porque tá matando o outro. Mas também tem esse outro lado, a desumanidade de ter que comer rato, de ter que viver no meio das fezes, da urina, no meio de cadáveres. Isso não é uma condição digna da vivência humana. Então a crueldade de matar o inimigo, nesse contexto, é só mais um detalhe. E sobre a crueldade de matar o inimigo também tem um detalhe que ajudou a aumentar o número de mortes na Primeira Guerra Mundial. No vídeo anterior eu mostrei as novas armas, né? E muitas armas de longo alcance. Até as guerras do século XIX, para você matar o seu inimigo, você tinha que atingir ele com uma espada. Então você tinha que olhar ele no olho para matar. Ou mesmo que fosse com uma arma de fogo, não era com uma distância muito grande. Então você via a pessoa olhando para você e morrendo. Isso fazia com que muitos soldados travassem na hora de atirar ou na hora de atacar o inimigo. Então muitas vezes eles só feriam o inimigo e não matavam. Com a tecnologia você consegue armas de longa distância. Você não precisa ver a pessoa. Você joga uma bomba e essa bomba explode. Você não vê as pessoas morrendo. Então isso tira um pouco do peso de estar matando o outro. Porque assim, se a pessoa quiser entrar num mecanismo de autoproteção, ela vai pensar assim, eu tô jogando essa bomba e essa bomba tá explodindo. Eu não tô matando ninguém, eu só tô explodindo uma bomba. Né? Eu não tô vendo as pessoas morrer, então não fui eu que matei. Foi a bomba. Eu só apertei o botão. Então isso ajuda a aumentar o número de mortes. Porque quando você tem que matar uma pessoa olhando ela no olho, eu espero que vocês nunca passem por isso, eu também espero nunca passar por isso. Mas quando você se vê obrigado a matar uma pessoa olhando o olho no olho, você fica traumatizado. E eventualmente você não mata. Se você for uma pessoa equilibrada, se você não for um psicopata, você vai ter remorso de matar a pessoa, você vai ficar com pena. Agora apertar um botão, jogar uma bomba pra cima, não é tão traumático. Mesmo que o efeito disso seja muito pior do que enfiar a espada na barriga do inimigo. Mas não é tão traumático, porque você não vê diretamente a morte do outro. E isso ajuda a tornar as guerras mais letais, a terem mais mortos a partir do século XX. Pois bem, vocês repararam que eu falei ali muito das trincheiras no norte da França e eu falei só de países europeus. Então por que é guerra mundial e não guerra europeia? Que de fato, a grande maioria dos países envolvidos eram países europeus. Os Estados Unidos vão entrar depois. O Japão vai entrar no finalzinho. Quem está envolvido mesmo são os países da Europa. Só que a gente não pode esquecer que os países da Europa têm colônias. Tem colônias na África, quase toda a África é dominada por países europeus. Tem colônias na Ásia, tem áreas de influência na Ásia e na América. Então, quando um país entra em guerra, ele entra em guerra com suas colônias. Então, a Inglaterra não entrou sozinha. A Inglaterra entrou em guerra, chamando todas as suas colônias na África, a Índia, o Canadá, que era colônia inglesa, a Austrália, que era colônia inglesa. Então percebam que tem vários territórios no mundo participando da guerra, por isso que é uma guerra mundial. Além disso, por exemplo, lembram que a Alemanha tinha uma rivalidade com a França no Marrocos. Quando a Alemanha declara guerra à França, automaticamente ela manda tropas para o Marrocos, para tentar tomar o Marrocos. Os territórios alemães que faziam fronteira com territórios ingleses, os alemães vão tentar atacar os ingleses ou os ingleses vão tentar atacar os alemães. Então tá tendo conflitos, os principais conflitos, os mais importantes são na Europa, mas na África tá tendo conflitos por causa das colônias, na Ásia tá tendo conflitos, então por isso que é uma guerra mundial, porque de certa forma, vários países do mundo se envolveram, países em todos os continentes em algum momento se envolveram com a guerra, por isso que ela virou uma guerra mundial. E além de ser uma guerra mundial, surge o que a gente chama de guerra
total. E isso é uma grande novidade do século XX. O que é a guerra total? Pela primeira vez na história, a guerra passou a fazer parte do cotidiano das pessoas. O que eu quero dizer com isso? Até o século XIX, a guerra era algo do exército, era algo dos soldados. Era absolutamente comum no século XIX. O seu país está em guerra e você não vê a guerra. Como assim? As batalhas aconteciam em campos abertos, em áreas longe da população. Então, por exemplo, de novo, o caso da Guerra Franco-Prussiana, que foi muito grande. Em alguns momentos na guerra, você podia estar na cidade de Paris, a guerra comendo solta no interior da França, e você está em Paris, vivendo normalmente como se nada tivesse acontecendo. Bom, tem um momento na Guerra Prussiana que os alemães vão invadir Paris, mas em alguns momentos da guerra, a guerra está acontecendo, às vezes a guerra começa e acaba, e você, que é de um país envolvido na guerra, nem percebeu. Então, assim, era algo distante das pessoas, era algo dos soldados, era algo do exército. Não afetava tanto o cotidiano. Podia afetar se a sua região desse o azar de estar no meio do conflito, mas não afetava a vida da maioria das pessoas. Na Primeira Guerra Mundial, as cidades são atacadas. A economia dos países é voltada para a guerra. Quase todos os homens são convocados a lutar. Então, isso interfere no cotidiano de todo mundo. Então, a sociedade tem que se mobilizar. As pessoas têm que fazer racionamento de alimento para mandar comida para os soldados. As pessoas têm que trabalhar, às vezes o operário trabalhava numa fábrica de automóveis, de repente essa fábrica de automóveis vira uma fábrica de tanque de guerra. O cara trabalhava numa fábrica de batom, e isso é muito interessante. Uma fábrica de batom, se vocês separarem o batom, ele tem o mesmo formato de um cartucho de bala. Então as fábricas de batom viravam fábricas de cartucho de bala. Então assim, toda a sociedade é envolvida no esforço de guerra na Primeira Guerra Mundial. Tá todo mundo envolvido com a guerra de alguma forma, mesmo que indiretamente. Mesmo que você não pegue a arma e vá lutar, você tá fazendo alguma coisa no seu dia a dia para ajudar os soldados ou para ajudar a economia do país a vencer a guerra. Então a guerra deixou de ser um assunto do exército, deixou de ser um assunto dos soldados, passou a ser um assunto de todo cidadão. Tá todo mundo envolvido com a guerra. Isso é o que a gente chama de guerra total. E isso é a grande novidade da Primeira Guerra Mundial. Antes isso não existia. Agora isso é comum, que a sociedade se envolva com a guerra. Outro fato interessante sobre a Primeira Guerra Mundial, principalmente na Europa e dentro da Europa, principalmente na Inglaterra, a Primeira Guerra Mundial é chamada de A Grande Guerra. Nós, americanos, brasileiros, norte-americanos, quem vive na América, não se envolveu tanto com a Primeira Guerra Mundial. Os Estados Unidos entraram só no final. O Brasil chegou a mandar um navio de médicos no final da Primeira Guerra Mundial, mas ele nem chegou a atender ninguém. Ele chegou depois, inclusive. Teve um problema no meio do caminho. Quando o navio chegou na Europa, a guerra já tinha acabado, enfim. Para nós, a Grande Guerra é a segunda, porque foi de fato a que matou mais gente, foi a que envolveu mais países e tudo mais. Mas na Europa, a Grande Guerra é a primeira. Por quê? Foi a que causou mais trauma. Como eu disse para vocês, fazia muito tempo que não tinha uma guerra dentro da Europa, e quando tem, é uma guerra pior do que a que eles conheciam. A Primeira Guerra Mundial não chegou nem a ser a guerra que matou mais gente. Antes, teve outros conflitos armados na Ásia, na África, que até mataram mais gente do que a Primeira Guerra Mundial. Duraram mais tempo e mataram mais pessoas. Mas o fato da guerra de trincheiras, do soldado ter que conviver com a morte, com todas aquelas condições que eu acabei de mostrar para vocês, causou um trauma muito grande na Europa. Então até hoje eles chamam a Primeira Guerra Mundial de A Grande Guerra. A Segunda Guerra Mundial para eles, assim, por mais que tenha matado mais gente, ela não foi traumática porque eles já tinham passado pela primeira, então, entre muitas aspas, estavam acostumados, apesar dela ter matado mais gente. Mas a primeira foi muito dramática e esse drama causou muito trauma. Então por isso que ela é a Grande Guerra. Eles veem a Primeira Guerra Mundial como a pior guerra de todos os tempos.